Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos falar hoje sobre conhecendo a vontade do Senhor. E é tão importante a gente ter a nossa vida direcionada para a vontade de Deus. Porque nós estamos num tempo de muitas mudanças filosóficas e mentalidades. E é tão importante nós termos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente e no nosso coração. Eu penso que quem não tiver a palavra firmada no coração ou na mente, vai acabar sendo, vamos colocar assim, enganado. Porque a verdade, que é Cristo, que é a palavra, é o único caminho. Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9. É o texto que Paulo está falando aqui, que ele conquistou várias para ele. E antes de nós lermos, eu quero orar com você. Peça para o Espírito Santo falar contigo, para que o Espírito Santo possa tocar a nossa vida nessa manhã. Amém? Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua presença, reunidos como igreja, Tua família, nesse lugar. Obrigado, Pai, pela Tua verdade. Eu te peço que essa palavra possa transformar a nossa vida. Transformar, ó Pai, nossas ações, a nossa agenda, que possamos corroborar, cooperar com a Tua vontade em nossa vida. Que essas verdades possam entrar no nosso coração, trazendo, Senhor Deus, direção, visão, entendimento, unção, graça e posicionamento. Sai desse lugar, ó Pai, com os Teus anjos, que possamos receber de Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, 1 Coríntios 9, vamos começar no verso 19. Diz assim: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Olha só, ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo que ele se fez, ou seja, ele agiu como essas pessoas, para ganhar essas pessoas. Então ele fala assim: olha, eu me fiz sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar. Ele se fez para ganhar aquelas pessoas. Ele começa com o judeu. Eu me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Depois ele fala, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Olha o que ele fala agora: para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então ele está dizendo aqui que ele se esforçou e agindo como eles agiam para ganhá-los. Vamos continuar. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Fala aí para o seu vizinho: correi de tal maneira que o alcanceis. Ele compara a nossa vida a uma corrida, no estádio, ao esporte. E ele fala, nós temos que correr essa carreira de tal maneira que alcançamos o prêmio. Qual é o prêmio? É o prêmio da nossa soberana vocação. Ou seja, quando ele coloca essa frase, ele está dizendo que nós estamos numa caminhada, numa jornada, numa carreira, que nós precisamos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio. Amém? Não é de qualquer maneira. Não é que Deus vai te dar o prêmio independente se você correr ou não. Não é isso. Aqui não está falando de salvação, está falando de galardão. A salvação é pela graça, galardão é por obras. Mas muita gente se confunde nos dias de hoje por causa da hipergraça. E eu quero depois trabalhar isso, logo em seguida, com relação a estarmos debaixo da lei ou não. Vamos lá, vamos continuar. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.
Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ou seja, ele está subjugando o corpo dele, reduzindo-o à servidão. Servidão a quem? A Cristo. Amém? Somos servos de Cristo. Nós fomos arregimentados como soldados de Cristo. Mas muitas pessoas, claro que não nessa igreja, mas em algumas outras, vivem como se esquecessem que são soldados de Cristo. Vivem como se esquecessem que vivem para Deus, ou que servimos a Deus. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é dele. E como nós devemos fazer isso? Correndo a corrida de tal maneira que alcancemos o prêmio. Vamos trabalhar um pouco isso? Eu quero pegar no verso 21, que ele fala aqui, interessante, ele fala assim, fiz-me para aqueles que estão sem lei, né? Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, aí entre parênteses, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Olha que interessante, ele fala que ele está debaixo da lei, mas qual lei? E eu quero trabalhar um pouco isso, porque hoje nós sabemos que nós não estamos debaixo da lei. Mas espera aí, quando a Bíblia fala que nós não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça, de que lei que a Bíblia está falando? A lei de Moisés, a lei mosaica, ou seja, lá os 10 mandamentos no Monte Sinai, mais depois os mandamentos dados para o povo do Israel no Egito, no deserto, não no Egito, no deserto que eles já estavam, 613 mandamentos, ou 614, eles receberam essas leis, e essa lei era que regia a época mosaica, a época de Moisés. Porém, quando veio Cristo, ele termina essa era e começa uma nova era, ou seja, acaba a época da lei, começa a época da graça. O problema é que muita gente hoje acha que pode viver sem lei, mas a verdade é que nós estamos debaixo de uma lei, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. E aí muita gente acaba abraçando, muitas coisas do calvinismo, ou até do determinismo, ou muitas vezes do humanismo e do hedonismo, dizendo o seguinte: olha, tudo que acontece é a vontade de Deus. Não é verdade. Na nossa vida, nós precisamos conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Quero só ater o seguinte: nós estamos debaixo de uma lei, não é mais a lei de Moisés, e sim a lei de Cristo. Para fazer uma doutrina, você precisa de 3 versículos. Então eu vou pegar esses 3 versículos de passar para você saber que nós estamos debaixo de uma lei, que é a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu tenho 2 leis nesse verso: a lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, que é a lei de Cristo, me livra da lei do pecado e da morte, que é a lei mosaica. Então, por mais que nós estamos debaixo da graça, nós ainda estamos debaixo de uma lei, a lei de Cristo, que é a lei perfeita. Tiago capítulo 1, verso 25: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita e a da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Eu vou ler de novo, Tiago 1, 25: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, na nossa vida, nós precisamos crescer em obediência ao Espírito Santo. Muitas pessoas, elas querem se abraçar ou se apoiar na lei, porque às vezes a lei é fácil. O que eu preciso fazer para me dar bem? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para Deus realizar a vontade dele na minha vida? A gente tinha na época da lei de Moisés vários mandamentos e várias regras que ninguém conseguia cumprir. Aí vem Jesus, ele cumpre a lei e estabelece a época da graça num novo regimento,
que é a lei de Cristo. E na lei de Cristo, muitas pessoas confundem as coisas, achando assim, então não preciso fazer nada, que já está tudo pronto, já está tudo certo. E isso não é verdade. A nossa vida é fazer a vontade de Deus, é buscar a vontade de Deus. Interessante, tem uma oração na Bíblia que Jesus nos ensinou. Eu fiquei pensando, podia ter uma oração para quem estivesse desempregado, uma oração para quem estivesse doente, uma oração para quem estivesse desesperado, uma oração para quem estivesse feliz. Não, é uma oração para todo mundo. Senhor, faça a tua vontade. Não é essa a oração? Qualquer oração em que você quer que Deus faça a sua vontade está errada. E vou dizer mais, qualquer coisa que nós fazemos na época da lei de Cristo, que não é a vontade de Deus, é obra morta. Eu vou ter que repetir isso, que isso é forte. Qualquer coisa que fazemos, que não é a lei de Cristo, que não está debaixo da lei de Cristo, que não é a vontade de Deus, é obra morta, não serve para nada, só perdemos tempo. Essa é a verdade. O que realmente vale diante de Deus são as obras feitas em Deus, direcionadas pelo Espírito de Deus. E algumas pessoas pensam assim, mas a lei de Cristo é mais fácil que a lei mosaica. Será? Na lei mosaica, quando você dormia com uma pessoa que não era do seu cônjuge, você estava em adultério. Hoje, pensou nisso, já é adultério. Na época da lei, você podia amar o próximo como a você mesmo, não é isso? Sim ou não? Na época da graça, na lei de Cristo, você tem que amar o próximo como Deus te ama. É mais forte, não é? Na época da lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Aqui, se alguém te dá um tapa, o que você tem que fazer? Oferecer outra face. E aí, o que é mais fácil? Qual que você tem que morrer mais? Qual que você tem que negar a si mesmo? Jesus foi muito claro. Quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser cristão de verdade? Tem 3 coisinhas para fazer todo dia. Ou toda hora, não sei. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Muitas pessoas estão na época da graça querendo se esvair ou desviar da lei de Cristo, chamando que não tem mais lei, nós estamos debaixo de uma lei. É mentira, estamos debaixo de uma lei. Qual a lei? A lei de Cristo. Amém? Que é a lei perfeita, que é a lei do Espírito da vida. E isso quer dizer o quê? Que a nossa vida tem que ser regida pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito Santo, esses que são filhos de Deus. Ou seja, não existe qual é a regra, vamos falar assim, qual é a regra que eu tenho que fazer? A regra é, faça o que Deus quer. Sempre. Essa é a sua conduta, esse é o nosso estilo de vida. Porque pode ser que Deus tenha uma direção para você diferente para mim. Claro que no geral nós temos debaixo da palavra, mas tem coisas específicas que Deus quer para você, planos específicos que Deus quer para a sua vida, e para o outro é outra, e para o outro é outra. Para João é um plano, para Pedro é outro plano. Você percebe isso nos próprios discípulos. A questão é, nós não podemos viver fazendo o que a gente quer, nós temos que fazer o que Ele quer, mas para isso, precisamos conhecer a vontade de Deus. Romanos capítulo 7, verso 6 diz assim: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Aqui está falando da lei de Moisés, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Ou seja, precisamos servir em novidade de espírito. Isso é uma postura para quem sabe que vive para os céus. É uma postura para quem sabe que não vive para si mesmo. Olha só, quando você fala de anticristo, quando você fala do espírito de anticristo, talvez muitas pessoas pensavam que nos últimos dias, nos últimos anos, antes da vinda do Senhor Jesus, viria talvez um dragão, um bicho feio, para fazer alguma coisa terrível. Não, só veio um espírito falando o seguinte: faça o que você quiser. O espírito de anticristo é você fazer a sua vontade, não a de Cristo, simples. Porque a sua vontade já é anticristo. Porque as pessoas hoje estão emaranhadas, estão enredadas, estão mergulhadas em tudo que se passa na internet, na mídia, nas séries, em tudo faça o que você quiser.
Faça a tua vontade. Isso é o espírito de anticristo. Você fazer o que você quer é anticristo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus todos os dias, sempre. Essa é a nossa vida, fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus eu preciso conhecer a vontade de Deus, porque nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20 fala isso. Nós somos cidadãos dos céus. Fala para o seu vizinho: você é um cidadão do céu. Aleluia! Como isso é poderoso. Fala para ele: viva como tal. Você não pode esquecer disso. Essa é a sua identidade. Você é uma cidadã ou um cidadão do céu. Viva como tal, fazendo a vontade de Deus. Vamos pensar claramente, bem simples. Jesus Cristo veio para a terra ser o nosso exemplo. Nós somos seguidores de Cristo, cristãos, seguidores de Cristo. Cristo veio e só falou isso: olha, eu não faço nada por mim mesmo, eu faço a vontade daquele que me enviou. Qual é a diferença para nós hoje? Nenhuma. Nós vamos fazer a vontade daquele que nos enviou. Quem nos enviou? O Pai. Enviou Jesus, Jesus nos enviou. Nós somos discípulos de Jesus, então eu faço a vontade dele, simplesmente assim, e só isso. Posso ouvir um amém? Aleluia! Então eu quero trabalhar isso, conhecendo a vontade de Deus, para nós vivermos. Abre em Colossenses no capítulo 1, no verso 9, por favor. Filipenses capítulo 1, no verso 9. Devemos servir ouvindo o Espírito, sendo guiados pelo Espírito, olhando para Jesus, temendo o seu poderoso nome, rendidos a Ele. Não se engane, não se engane. Nós não seremos mais condenados porque estamos em Cristo, mas não quer dizer que nós não iremos prestar contas. Olha só, de tudo que fazemos, iremos prestar contas. Sabia disso? Quando nós morrermos, ou Jesus voltar primeiro, nós iremos para o Pai, com as obras feitas em Deus. Tem muitas pessoas que ficam se enganando, achando que podem falar e fazer o que quiserem, mesmo sendo cristãs. Não podem, vão dar conta. Guarda isso. Paulo fala: correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Nós precisamos correr a carreira de Deus para nós. E correr a carreira de Deus para nós não é fazermos coisas mirabolantes, esquisitas. Não, é só fazer a vontade dele. Só isso. Só que para isso nós temos que deixar a nossa vontade de lado. Nós temos que subir na cruz, no sentido de não fazer o que a gente quer e fazer a vontade dele. Sempre. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, verso 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu vou ler de novo. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Meus irmãos, essa é a nossa vida, sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. E eu consigo perceber através desse versículo que o conhecimento da vontade de Deus, ela é gradativa. Ou seja, a vontade de Deus, ela não é única, ela é como se fossem camadas. Posso dizer assim? Romanos 12, verso 2. Muita gente já conhece o texto. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Fala assim para o seu vizinho: existe a boa, e existe a agradável, e existe a perfeita. Qual que você quer viver? Porque muitas pessoas querem parar na primeira, na boa, e esquecem que a vida delas não é para você ficar só na boa.
vontade de Deus, mas sim na agradável e na perfeita vontade de Deus. Eu quero pegar um texto para exemplificar um pouco isso. Abre lá comigo em Marcos, no capítulo 10. Vamos ler a história bem famosa do jovem rico, o homem que tinha muitas posses e não conseguiu seguir a Jesus. Olha que interessante esse texto. Marcos 10, verso 17. E, pondo-se a caminho, aqui é Jesus, né? Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Todo mundo tem no coração esse ideal. O que eu preciso fazer para que eu possa entrar no céu? Muitas pessoas até estão trabalhando para desconstruir a verdade, dizendo que não existe inferno, que não existe céu, é tudo relativo. Bom, Jesus, Filho de Deus, veio para a terra, andou na terra e disse: tem inferno sim, fique esperto, para não cair lá, senão você vai dançar. Que lá é ruim, e é para sempre. Então esses negócios aí de fazer, olha, no final dá tudo certo, não importa o que você faça, é mentira. Vamos dar conta sim. E nós precisamos entender que muitas pessoas estão enganadas pelo inimigo, indo para o inferno. E nós somos embaixadores de Cristo. Sabe quem é embaixador de Cristo? Deus escolheu você para representar o reino dele. Minha pergunta é: será que ele foi feliz em fazer isso? Alô? Você é representante dos céus. Eu ouvi só um amém. Misericórdia. Você é representante do céu na terra. Você é o bom perfume de Cristo. Amém? Aleluia. Deus escolheu você para isso. Pensa comigo, Deus escolheu você para que você possa tocar muitas pessoas com a vida de Deus, com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com a unção de Deus, com o reino dos céus. Você vai levar a vida para muita gente. Essa é a sua vida. Jesus Cristo larga tudo para vir e trazer o reino dos céus para nós. E nós somos enviados para fazer a mesma coisa, para se abster, como ele fala da corrida, né? Ele se abstém de tudo para uma coroa corruptível, nós para uma coroa incorruptível. A gente se abstém desse mundo, a gente se abstém das coisas desse mundo, a gente se abstém da ilusão, da mentira, do engano, do comodismo, do amor próprio. A gente foge das coisas do mundo. Para quê? Para simplesmente levar o reino dos céus para as pessoas, para levar o reino dos céus aonde nós estivermos, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, onde você estiver, na sua família. Você representa o reino dos céus. Você é um Abraão, você é uma pessoa de bênção. Da sua boca precisa sair o quê? Bênção, graça, poder, sabedoria, vida. Amém? Deus escolheu você para isso, para fazer a vontade dele e representar os céus na terra. Não se esqueça disso. Muitas pessoas ficam embaraçadas nos problemas, nas confusões, nas coisas que erraram. E Deus não quer que você fique nisso. Deus quer que você fique andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, rendido à vontade de Deus. Amém? Bom, vamos lá. Então, ele pergunta: o que eu preciso fazer para entrar no céu, para herdar a vida eterna? Aí Jesus vem e fala assim. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Olha que interessante, quando a pessoa pergunta, quando esse homem pergunta: o que eu preciso fazer, pai? Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele responde: conhece os mandamentos, certo? Minha pergunta para você hoje é: isso que Jesus falou era a vontade de Deus para aquele jovem? Sim ou não? Sim. Mas era a boa vontade de Deus. A lei não é perfeita, mas a lei era boa. Amém? A lei mosaica era boa.
Aí aquele homem pergunta para Jesus e Jesus responde: olha, segue os mandamentos. Aí aquele homem responde, logo em seguida. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Você vê, ele está ajoelhado. Ele está ajoelhado. Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: segue os mandamentos. Eu já fiz isso, Jesus, eu já faço isso desde pequenininho. Ou seja, ele já conhecia a vontade de Deus e já fazia a vontade de Deus. Mas Jesus disse assim para ele em seguida. Em outros textos, em outras versões do texto de Mateus e de Lucas, fala assim: se queres ser perfeito. Ele, porém, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Interessante que Jesus o amou e lhe disse: falo-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a sua cruz, e segue-me. Jesus olha para ele e o ama, e porque o ama também, diz para ele: você quer então? Falta só uma coisa para você, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e me segue. Aí eu fico pensando nos dias de hoje, quantas pessoas não querem ouvir a vontade perfeita de Deus, ou agradável, elas querem ficar na primeira, na boa. O que eu preciso fazer, Deus? Vou para a igreja, vou para a cela, faça uma oraçãozinha, pronto, acabou, estou na boa. Mas a Bíblia fala que nós não somos chamados para viver só a boa, nós somos chamados para viver a boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para aquele jovem, ele conheceu a boa, mas quando ele conheceu a perfeita, ele recuou. E eu penso que muita gente está fazendo isso hoje, nos dias de hoje, com Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus plenamente. Por isso que a gente leu aquele versículo lá de Colossenses: conhecer plenamente a vontade de Deus, porque nós temos muitas vezes conhecido uma parte dela e nós temos já recuado. Eu percebi uma coisa que é muito forte: quando nós oramos, quando nós vamos até o Senhor e nós colocamos o nosso coração, a nossa vida diante de Deus, Ele fala conosco, amém? Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, recebemos a vontade de Deus, ouvimos a Deus. Todos nós aqui temos que ouvir a Deus, todos, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos servos, todos nós somos ovelhas do seu pasto, e a Bíblia fala que a ovelha ouve o seu pastor, amém? Porém, por que muitas pessoas desanimam na oração? Ou muitas pessoas param de orar? Ou muitas pessoas fogem do tempo de Maria, tempo de escolher a boa parte? Por que elas fogem? Porque elas não querem fazer a vontade do Senhor. E sabe quem sabe disso? O Senhor. Deus sabe o que a gente quer. Deus sabe quando a gente quer morrer para nós mesmos e se render a Ele. Ele sabe. Porque muitas pessoas param de orar não porque Deus não fale, simplesmente é porque elas estão obstinadas. Elas ainda querem fazer um pouquinho da vontade delas. Conhecer a vontade de Deus é uma decisão que precisamos fazer todos os dias. Senhor, qual é a sua vontade? Seja feita a sua vontade. Venha a nós o teu reino. Amém? Porque um dia daremos conta. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ou seja, a questão aqui é quem confia na riqueza, quem confia no recurso, quem confia nos bens, como aconteceu com esse jovem.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Jesus está garantindo aqui, que nós seremos recompensados, nesse tempo, e no próximo mundo, que é o mundo vindouro, a vida eterna. Ele está garantindo: olha, pode me obedecer, pode me seguir, que você vai se dar bem. O problema é que as pessoas querem se dar bem agora, fazendo a vontade delas. Isso nunca vai acontecer. Pega alguém na Bíblia, que foi tudo tranquilo. Pega qualquer pessoa na Bíblia, vê. Tem alguém que foi tudo tranquilo? Que fez a vontade de Deus e deu tudo certo? Você só vê gente dando um monte de problema, os caras sendo vendidos pelo irmão, o outro sendo rejeitado, o outro fugindo, se fazendo de louco. Qualquer pessoa que quer seguir a Deus vai ter perseguição, processo, desafio, mas é com esse que Deus trabalha, porque Deus não escolhe gente frouxa. Deus não escolhe gente que quer o seu comodismo. Deus escolhe pessoas para representar o reino. São aquelas pessoas que vão ter resiliência, são aquelas pessoas que vão dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, Hinene, faça em mim a tua vontade. Essas pessoas são aquelas que herdarão o reino, são aquelas que receberão galardão, são aquelas que levarão a verdade e a vida. Esses é que são chamados de sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa vida, essa é a nossa coroa, esse é o nosso foco, é o nosso estilo de vida, é fazer a vontade de Deus, e receberemos já nesse tempo 100 vezes tanto, e no mundo vindouro a vida eterna. É para nós isso. Cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com as coisas que chegam no seu ouvido, porque vem muita coisa lúdica, vem muita frase bonita, mas que não está fundamentada na verdade, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas estão comprando as coisas deste mundo como se fossem verdades, que não são. Por quê? Porque são anticristo. A lei de Cristo é a lei do amor. A lei de Cristo é a lei que você morre para você mesmo. A lei de Cristo é que você anda 2 vezes mais do que o normal. Se alguém toma a tua capa, dá também a túnica. Se alguém pedir para andar um pedaço, você anda 2. O que Jesus falou? Você vai ter que amar como você foi amado, ser misericordioso como você é misericordioso, como Deus foi misericordioso com você. Ou seja, a nossa régua é Ele. E muitas vezes nos pegamos abraçando coisas que a gente acha que é bom para nós, mas não vem de Deus. Quer um conselho? Não abrace nada que você não tenha certeza que veio do alto. Não se envolva, não compre, não abrace, não mergulhe em nada que não veio dele para a sua vida, porque isso pode te atrapalhar e te afastar dele ainda. Conhecer a vontade de Deus requer que na nossa agenda nós tenhamos tempo frequente de ouvir o Espírito Santo, de buscar a palavra, de orar, de receber, de clamar, de interceder. Qualquer pessoa na Bíblia que fez a vontade de Deus, essa pessoa passou por apuros, essa pessoa passou perseguições. Jesus é Deus, Ele se esvazia de si mesmo, vem para a terra, e nasce aonde? Num palácio. Foi isso que aconteceu ou não? Numa manjedoura, dentro de uma estrebaria. Pensa comigo, o dono do universo, o dono do universo, nasceu
numa estrebaria, numa manjedoura, e você acha que com você vai ser tudo maravilhoso, tudo só sossego. É assim, não? Não, ele já deixou o plano, já deixou claro que nós viemos para morrer para nós mesmos, porque essa vida que nós temos, ela é passageira, ela é rapidinha, ela voa assim, ó. O que realmente importa é estarmos na eternidade com Ele. Não que essa vida aqui não tenha valor, não, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus, e seremos recompensados por isso. Mas qual que é o problema? Quando a gente quer fazer a nossa vontade, quando a gente acaba comprando o que o mundo vende, de pensar no nosso conforto, nos nossos sonhos, nossos ideais, né? Eu quero meu helicóptero, eu quero meu iate, sei lá, né? Cada um tem aí os seus sonhos pessoais, que não valem de nada, porque vai ficar tudo aqui. Em cima disso, eu quero trabalhar então alguns pontos sobre nós focarmos na vontade de Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza. Olha que interessante, ele está dizendo isso. Olha, sejam os vossos costumes sem avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Pensa num crime, é a pessoa que troca a presença de Deus buscando riqueza. Não poder servir a dois senhores. O pastor Ednilson ministrou hoje. Não poder servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir os dois. Tem muitas pessoas que não são contentes com o que tem. E eu que entendi que contentamento é relativo. Tem gente rica que é descontente com o que tem, e tem gente pobre que é contente com o que tem. A questão não é o recurso que tem ou não tem, é o coração. Porque o contentamento vem de alguém que sabe quem está dentro dele. Como esse texto de Salmo 7,3 é forte, ele fala assim: quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu tenha mais prazer. Quando Asaf fala isso, no Salmo 7,3, é claro que ele já virou revelação para ele, que o que está dentro da gente é maior que tudo, e isso só é suficiente para estarmos contentes. Ele nunca vai deixar a gente, Ele nunca vai te desamparar. O dono do universo está na sua vida, e muitas pessoas acham isso simples demais, ou muito pequeno, e correm atrás de outras coisas. Isso é engano no coração. Quem é mais importante no teu coração? O Senhor ou a sua vontade? Isso é uma decisão que nós temos que fazer. As nossas escolhas devem ser regidas pelo Espírito e não pela vista. Quem deve reger as nossas decisões é o Espírito Santo. Quando Ló estava lá se separando de Abraão, ele escolheu a parte bonita, a campina do Jordão. Só Sodoma e Gomorra ele escolheu. Qual que você vai escolher na sua vida? O que é bonito aos seus olhos, ou o que é a vontade do Espírito Santo? Porque eu estou desconfiado que sempre a vontade de Deus sempre vai contra a sua. Quantas vezes? 100%. A carne milita contra o Espírito, e isso não acaba, meu amigo, é para sempre. Você está contente? Quem está contente, busca Deus. Quem está contente, adora. Eu já percebi isso, tem pessoas que param de adorar porque não estão contentes. Não aconteceu o que eu queria, não foi desse jeito, nossa, que sofrimento, por que está acontecendo tal coisa? A questão é, quem está no trono? Porque para o mundo, o Deus é o ventre, e para nós, o nosso Deus é o Senhor, o nosso Deus é Jesus Cristo.
é o Senhor da nossa vida, é o dono do nosso coração. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, fala assim, 1 Timóteo 6, abre comigo, 1 Timóteo 6, vamos caminhando já para o final. 1 Timóteo 6,6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, temos que decidir na nossa vida quem nós vamos seguir, Mamon ou Senhor. A vida financeira, eu quero depois falar sobre uma outra ministração sobre generosidade. A nossa vida financeira deve ser regida pelo Espírito Santo. E nada vai nos faltar, porque Ele governa a nossa vida. Ele é nosso bom pastor e nada nos falta. Mas quando a pessoa, ela começa a se enveredar por caminhos de querer ficar rico, de querer aquilo que Deus não está fazendo, ela começa a ter problemas. O que é mais precioso para nós é a presença de Deus, é a voz de Deus. Tem pessoas que passam, sem brincadeira, você não vai acreditar, tem pessoas que passam 7 dias sem ouvir a voz de Deus, e para elas está tudo bem, nem faz falta. Eu quero pegar o exemplo de Moisés, Êxodo 33, Moisés no verso 13, fala assim: agora pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Ou seja, Moisés está pedindo aqui, saíram do Egito, estão lá no deserto, indo para Canaã. Ele fala: faça saber o teu caminho. E diz assim: e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é o teu povo. Ou seja, ele busca conhecer o caminho de Deus, para poder fazer a vontade. Primeiro você precisa querer conhecer a vontade, para receber o conhecimento da vontade, para depois praticar a vontade. Se a pessoa nem quer saber a vontade de Deus, ela não quer nem praticar. A pergunta para nós hoje é: quanto nós estamos buscando a vontade de Deus? Porque a verdade é que se nós não estamos buscando a vontade de Deus, nós já estamos buscando a nossa. Não podemos nos enganar. Ah, Deus não falou nada, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer e buscar qual é a vontade de Deus. E quando a gente acerta a vontade de Deus, meu irmão, é tanta glória, tanta bênção, é tanta cura, é tanta graça, é tanto poder, é tanta gente sendo salva, restaurada. Amém? Nós somos embaixadores. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. 1 João 14, 15. Muita gente se confunde com esse texto e acaba tirando do contexto para virar pretexto. Isso é velha, né? Eu vou fazer o que está aqui porque vai funcionar. Vou te explicar como isso aqui funciona. 1 João capítulo 5, 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Algumas pessoas pegam esse texto e falam: não, então o que eu pedi Deus vai fazer, segundo a sua vontade. Você acha que Jesus pedia algo que não era da vontade de Deus? Qualquer lugar que ele ia, ele pedia as coisas para Deus, mas segundo a vontade de quem? De Deus. Por isso que é importante conhecer a vontade do Espírito Santo, para você pedir o que Ele quer para a sua vida também. Engraçado que isso casa com Mateus 16, 19, né? Muita gente gosta desse versículo. E eu te darei as chaves do reino dos céus.
E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Maravilha, olha a autoridade, que bênção. O que eu desligar será desligado, o que eu ligar será ligado. Agora, o que eu ligo? Ou desligo? Da onde vem a direção? Da onde vem o conhecimento do que devo ligar, desligar? Do Espírito. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu desejo. Amém? A expectativa vai ser atendida, mas a mesma precisa vir do Espírito Santo. Ou seja, a expectativa que eu tenho, ela vai se realizar quando esta vem do Espírito, e não o que eu acho que eu quero. Nesse mesmo texto, no finalzinho do texto, capítulo 5, verso 19, olha o que fala aqui: sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Ou seja, nós somos de Deus. E no 21 fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha que forte isso. Está falando aqui para crente, né? Gente que está em Cristo, gente que conhece a Deus, que conhece a vontade de Deus. Ele fala: guardai-vos dos ídolos. Quando a gente ouve ídolo, a primeira coisa que a gente vê na cabeça são aquelas coisas, os santos católicos, né? Mas esses ídolos aqui não são os santos católicos, não são as entidades. Não, esses ídolos são aqueles que estão no nosso coração, são as nossas obstinações. Guardai-vos dos ídolos. Não são pessoas aqui. Só em casa tem uma santa, minha esposa. Vai me aguentar. Nós temos que ter no coração uma decisão de não deixar nada subir no trono do nosso coração, nem ninguém, só Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É muito fácil a gente se envolver com outras coisas que não é a vontade de Deus. É muito fácil a gente se iludir e procurar outros caminhos que não o do Senhor. E terminando, quero deixar por último o versículo que fala para a gente fazer primeiro. Vou deixar por último o versículo que fala para a gente fazer o primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33, já lido hoje inclusive. Jesus deu essa direção clara para a gente. Primeira coisa, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você pode falar isso para o seu vizinho: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vai chegar na hora certa, no tempo certo. A primeira coisa é buscar o reino, é buscar Ele, é buscar a verdade, a unção, a graça, o Espírito, ser cheio do Espírito. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. Que nós possamos conhecer a boa e praticar a boa vontade de Deus, que possamos conhecer a agradável e praticar a agradável a vontade de Deus, e que possamos conhecer a perfeita e praticar a perfeita vontade de Deus. Amém? O jovem rico parou na boa. Será que nós também não estamos parando na primeira, ou no máximo na segunda? Mas somos chamados para viver toda a vontade de Deus. Você é cristão? Você é discípulo de Cristo? Você quer herdar a vida eterna? Então precisa ser toda a vontade de Deus, não a parte dela. Então vamos conhecer a vontade de Deus. Vamos nos aprofundar em conhecer a vontade de Deus. Vamos buscar primeiro o seu reino. E aí a nossa vida vai sendo transformada pelo Espírito. Amém? E vamos viver a lei de Cristo. Fica de pé comigo. Aleluia, vamos orar. Mas não esquece que você está debaixo de uma lei hoje, a lei de Cristo. Não é de Moisés, é de Cristo. Que é a lei perfeita, a lei do amor, a lei do Espírito da vida, é a direção do Espírito para a sua vida. Aleluia. Pai, nessa manhã, mais uma vez, pedimos a Tua graça sobre a nossa vida. Reconhecemos, Senhor, que
Tu és tudo para nós. Tu és aquele que nos chamou. Tu és aquele que nos criou. Tu és aquele que deu a vida por nós. E perdoa, Pai, tantas vezes, tantas e tantas e tantas vezes, nós corremos atrás da nossa própria vontade. Por tantas vezes ignorarmos, ó Pai, a Tua palavra, ignorarmos as Tuas direções, ignorarmos a Tua vontade, ignorarmos o tempo que temos que ter contigo, ignorarmos, ó Pai, os Teus desígnios, a Tua palavra, e focarmos, ó Pai, tantas vezes na nossa vontade, no nosso umbigo. Perdoa-nos, Pai, tem misericórdia de nós, perdoa-nos. Senhor, nessa manhã, nós pedimos o Teu renovo, pedimos a Tua graça, para que a Tua verdade se renove em nossa vida, para que possamos ter a nossa vida focada em Ti, buscando o Teu reino em primeiro lugar, que possamos ter a nossa vida rendida à Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Que possamos parar de ficarmos distraídos, de ficarmos, ó Senhor, vislumbrados com esse mundo, perdidos nas nossas decisões próprias, nossos sonhos pessoais, que não vêm de Ti. Livra-nos de nós mesmos, Pai, livra-nos de nós mesmos. Queremos atingir o alvo, queremos fazer a Tua vontade, queremos viver sendo guiados pelo Teu Santo Espírito, queremos viver, ó Pai, em plenitude a Sua vontade, o Seu reino, a Tua cura. Queremos, ó Pai, representar os céus como fomos chamados para fazer, ó Pai, sendo Teus embaixadores, levando o Teu bom perfume para as pessoas que precisam. Senhor, em cada lugar que nós estamos, que o Senhor nos plantou naquele lugar para sermos luz do mundo e sal da terra. Ah, Senhor, que possamos corresponder com esse chamado, que possamos corresponder com a Tua vontade, que o que sai da nossa boca venha do alto, venha dos céus, venha do Teu Espírito para as pessoas, venha do Teu Espírito para nós, onde nós trabalhamos, para as pessoas que estão em redor, que possamos sempre impactar o lugar onde nós estamos com o Teu reino, e com a Tua vontade, e com a Tua graça, e com a Tua cura, e com a Tua direção. Ah, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência espiritual, para que possamos cumprir a Tua vontade sempre, e todos os dias podermos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e Te seguir, porque nós não temos ninguém além de Ti no céu e na terra em quem tenho mais prazer. Nós não temos mais prazer em ninguém, Pai, porque o Senhor é tudo. O Senhor é tudo, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso contentamento, o Senhor é a nossa graça, o Senhor é tudo que nós temos. Nós somos Teus para sempre, e o Senhor é nosso para sempre, e eternamente estaremos juntos, por causa do Teu amor, por causa da Tua bondade, e por causa da Tua graça. Obrigado, Pai, que seja assim na vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém.